esse livro sobre sentimentos e a sombra, ele é um livro de perguntas e respostas, e aí ele traz muitos conceitos diferentes no mesmo livro. Ele traz ali várias opiniões do próprio Jung de acordo com as perguntas que o público que ele estava dando essa palestra perguntava, o que permite uma diversidade de assuntos muito interessantes. Então ele fala sobre a questão dos ETs, ele fala sobre a questão da astrologia, que é muito interessante também. Eu falei assim, gente, que curioso, né? Jung, ele entendia a astrologia como um instrumento importante para o autoconhecimento e inclusive para apoiar o trabalho terapêutico dele. Tem um trecho, né, que ele fala específico respondendo a uma pergunta que ele gostava, né, que as pessoas levassem o mapa astrológico, porque isso ajudava ele a ter um entendimento melhor de algumas coisas ali, né, que estava no contexto daquela pessoa. O que é muito curioso para mim, eu não imaginava, esse é o primeiro livro de Jung que eu li completo, certinho, e eu não imaginava, né, me deparar com isso, e é super interessante para a gente entender a riqueza do ponto de vista dele, do que ele construiu enquanto conhecimento científico e do que ele praticava mesmo, do que ele sentia ali no dia a dia das pessoas. Tem outro trecho super legal que foi essa parte do ET, que ele fala que realmente ele já leu e ele recomenda inclusive um livro que eu acho que faz mais sentido para a época dele, né? Deve ter produzido muitas coisas depois dessa indicação dele, mas ele indica um livro de um conhecido, um amigo dele, que era aviador, e ele traz esse argumento, traz a referência do livro e traz o argumento dele de que para ele sim faz sentido existirem os ETs. E é muito interessante que ele conta duas situações, se eu não me engano foram 2 ou 3 situações, onde os ETs tentaram aproximações com algumas civilizações já no planeta Terra, né? Não, na verdade, civilizações, né? Tentaram aproximações em pontos diferentes da Terra. E ele traz ali alguns relatos do que aconteceu, de como os humanos reagiram. E foi muito curioso eu ler, né? Entender e ver o contexto atual também, porque se os extraterrestres de fato existem, porque eles não aparecem, assim, não se misturam entre nós, do ponto de vista até físico mesmo, né? Às vezes pode existir esse receio de como nós vamos reagir, né? Se a raça humana vai querer exterminar eles, porque foi justamente o que Jung retratou ali nos trechos que ele trouxe no livro. E outros pontos também, eu falei mais dessa questão da astrologia e do ET, que foi o que mais me chamou a atenção ali, mas teve outros pontos que foram muito interessantes também, do ponto de vista de autorreflexão. Tem uma frase que ficou escrita na minha alma, que ele começa ali logo nos primeiros, não são necessariamente capítulos, eles separam como se fossem títulos ali. Ele fala sobre a importância de nós externalizarmos nossos sentimentos ou as situações que aconteceram conosco. E tem uma frase que é: sozinhos não entendemos tudo. E ele fala isso justamente nessa atitude de compartilhar, que é o próprio processo terapêutico. Quando a gente está ali no processo terapêutico, a gente está expondo isso, e nesse processo de escuta a gente entende mais. E eu refleti muito nessa frase, porque tem esse processo de autoconhecimento onde nós nos escutamos também. E às vezes, quando nós contamos algo para uma pessoa, só da gente contar aquilo, dependendo da conexão que a gente tem, se a gente realmente está querendo buscar um alívio para aquilo ou um entendimento mais profundo, só de nós nos escutarmos, às vezes caem algumas fichas, às vezes a nossa energia muda, a nossa mente muda, e tem também, obviamente, o apoio terapêutico ali, se a gente estiver desabafando com um profissional. E é muito interessante, né? Essa frase para mim ficou muito marcada. Ele fala uma frase também muito interessante em um exemplo que ele dá com o pai dele, que tem um trecho, ele fala sobre essa questão de fé. E ele fala que o pai dele, ele foi explicar uma pergunta, e nessa explicação ele dá esse exemplo do pai dele, que o pai dele falou que ele tinha que pensar menos e acreditar mais. E aí Jung, ele discorre ali falando sobre essa questão do pensamento
e não só do pensamento puro e simples, né, mas essa questão de questionar o que a gente pensa, questionar o que a gente acredita. E nisso ele fala muito sobre questões religiosas também. Eu falei até na primeira parte desse vídeo que ele fala muito sobre dogmas religiosos, faz referências a coisas que estão escritas na Bíblia. Eu até falei no primeiro vídeo que quem tem um conhecimento bíblico muito profundo ou razoável, pelo menos, talvez possa até pegar melhor essas referências e ter uma compreensão melhor do texto. Eu não sou uma profunda conhecedora da Bíblia, mas com o contexto ali, entendendo o raciocínio, a gente consegue, obviamente, entender e seguir na leitura. Mas é interessante e curioso também, porque me mostra o grau de cultura dele. Ele me parecia, e com certeza era, né, uma pessoa extremamente culta do ponto de vista literário mesmo, de estudo, de conhecimento de mundo. Ele termina o livro fazendo uma referência à morte de Voltaire, né? E é muito interessante, assim, eu acho que é o primeiro livro que abriu a minha jornada e pretendo ler muitos livros de Jung, por causa da busca arquetípica, que foi o que eu comecei o canal falando, né? Assim, na verdade eu ainda falo muito sobre arquétipos, mas eu senti essa inquietação de entender um pouquinho mais do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, o porquê que a gente se conecta, né? O porquê que isso faz sentido na nossa psique, o que tá relacionado, né? E foi muito interessante que não é o foco desse livro. Ele vai falar sobre estrutura arquetípica no finalzinho, uma das últimas perguntas, eu não lembro ao certo se foi a última mesmo, estava ali no finalzinho do livro, que ele começa a falar sobre essa questão da estrutura arquetípica, do próprio subconsciente. Porque ele fala dessa questão do inconsciente, ele está tão conectado com o consciente que a gente não conseguiria nem sequer formar uma frase se a gente não tivesse o inconsciente atuando. E quando ele faz isso, ele fala dessa estrutura arquetípica que todos nós temos. Eu vou falar com as minhas palavras, não são necessariamente as palavras de Jung, mas a percepção que eu tenho é como se as redes arquetípicas, essas estruturas arquetípicas, elas são tão diluídas, mas não diluídas no sentido de não existirem, é porque elas estão e são tão presentes que elas acabam por se tornar quase que imperceptíveis. Mas essa estrutura arquetípica, ela rege tudo, principalmente essa questão, né, que ele fala do inconsciente individual, do inconsciente coletivo. E é justamente esse o ponto que mais me interessa, sobretudo pensando nessa questão dos arquétipos, porque muitas vezes a gente usa ali o arquétipo, a figura, né? Geralmente a gente vê muito essa questão no marketing de usar uma figura para identificar uma marca ou para um branding de uma empresa, mas não é só isso, né? Tem muita coisa por trás, porque o arquétipo e essas estruturas arquetípicas têm a ver com a forma com que nós interpretamos a realidade, com a forma que nós recebemos e entendemos determinados contextos também. Não é só sobre uma imagem que nós vemos e a gente vê e fala, um mago é isso. Não, o mago, ele tem uma simbologia que ele está muito além, vamos dizer assim, do que aquela imagem, né, de uma fotografia em si. E é justamente esse caminho que eu estou trilhando aí com as obras de Jung. Esse é o primeiro livro, espero trazer mais resenhas para vocês. Eu vou deixar o link desse livro da Amazon na descrição desse vídeo. É um link de afiliado, então se vocês comprarem por esse link, vocês ajudam o trabalho do canal. E eu recomendo muito, é um livro curto, é menos de 100 páginas, é um livro interessante, rico, para quem tem interesse nas obras de Jung, eu acho que é um bom começo. Eu vou começar, já estou começando, na verdade, o livro sobre o homem e seus símbolos. Na verdade, ele tem várias edições, só que aí já é um calhamaço de livro, é um livro muito grande. Então, pode ser um bom começo aí para quem quer estudar mais sobre Jung. Agradeço muito a atenção de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos.